Você já entrou em algum blog de finanças, de repente algum canal do YouTube que foi lá e destruiu o seu plano de previdência e você ficou pensando o que fazer com isso? Eu vou falar, pera lá, vou te provar hoje que o seu plano de previdência não é tão ruim assim, pelo contrário, ele pode ser melhor que o seu fundo de renda fixa. Antes de mais nada, quero convidar você a assistir os vídeos que o Gabriel fez aqui no canal sobre previdência privada. Ele explica muito bem o que é PGBL, VGBL, tabela regressiva e tabela progressiva. Eu vou fazer uma síntese de 3 taxas que você tem que tomar muito cuidado na hora de investir num plano de previdência. A primeira delas é a taxa de carregamento. Significa que todo o capital que você depositar dentro de um plano de previdência, o banco ou a seguradora vai ficar com um percentual dessa taxa. Se o seu fundo de previdência tem taxa de carregamento, você está sendo roubado. O segundo ponto é a taxa de administração. Ele é uma taxa que você paga diariamente pelo capital que está sendo administrado pelo fundo. Felipe, quanto é uma taxa de administração razoável? Olha, para um fundo de investimento de previdência de renda fixa, essa taxa costuma ser entre 0,7% e 1%. Qualquer coisa acima disso, você está sendo novamente roubado. E a terceira taxa que você tem que se preocupar é a taxa do carregamento de saída. Pouca gente fala dela, pouca gente olha para ela. O que ela é? O seu montante total, quando você for fazer algum resgate ou portabilidade, a seguradora ou o banco te cobra uma taxa sobre esse movimento do dinheiro. Se você resgatar o dinheiro, você vai ter que pagar, por exemplo, 1% de taxa de carregamento de saída. E novamente, se o seu fundo possui taxa de carregamento de saída, você está sendo roubado. Essas taxas de carregamento de saída elas tendem a zerar após 1 ou 2 anos. Fique muito atento com isso. Para todos os cenários que você está sendo roubado, existe uma mágica chamada portabilidade. O que é a portabilidade? Você pode transferir o seu fundo de previdência para uma outra seguradora ou outra instituição financeira e lá sim ter acesso a melhores produtos, melhores taxas, zero taxa de carregamento, zero taxa de carregamento de saída e menores taxas de administração. Isso é bom, né? Então eu quero comparar com você a seguinte estratégia. Você fez 2 investimentos. Em um deles, você investiu num fundo de previdência VGBL que rende 95% do CDI, R$1.000 todo mês, ao longo de 10 anos. E depois desses 10 anos, você parou de fazer aporte e esperou mais 10 anos. E o seu outro investimento, você começou a investir R$1.000 por mês num fundo de investimento renda fixa que rende 100% do CDI. Então, o fundo de previdência rende 95% do CDI e o fundo de previdência rende 100% do CDI. A mesma estratégia, você depositou R$1.000 por mês ao longo de 10 anos, parou de fazer novos investimentos depois de 10 anos e esperou mais 10 anos. E aí você se pergunta, qual desses investimentos vai ter um saldo maior no final? Olha, hoje, com a Selic a 6,75%, o seu VGBL vai ter um saldo maior. Sim, ele rende menos, mas em ambos os casos você tem um sócio que você não estava contando, que é um governo. E no fundo de renda fixa, esse sócio, vamos dizer que ele é mais voraz. Você tem um imposto chamado Come Cotas, que mesmo após a alíquota diminuir para 15% no final de 2 anos, todo maio e todo novembro o governo vai lá e vai te cobrar 15% sobre o seu ganho de capital, sobre o que você ganhou. E como é que funciona na Previdência? Na Previdência, você só paga no momento do saque. E você tem a possibilidade de ter, depois desses 20 anos, a sua alíquota de imposto de renda sendo 10%. Então, ela é menor do que o fundo Come Cotas. Além do mais, você tem a questão dos juros sobre o imposto, que no fundo de renda fixa você não tem e no fundo de previdência, sim, você ganha juros sobre o imposto. Então, neste mesmo exemplo, no fundo de previdência, você teria aproximadamente R$350 mil depois de 20 anos e no fundo de investimento com Come Cotas rendendo 100% do CDI, você teria R$344 mil. Então dá uma diferença próxima de R$6 mil ao longo desses 20 anos, rendendo menos, lembre-se disso. O fundo de previdência do nosso exemplo rende 95% do CDI e o fundo de renda fixa rende 100% do CDI. Quero convidar você então a ver a playlist no nosso canal sobre previdência. Nós temos também uma calculadora de imposto de renda no nosso site que você pode acessar e vale a pena lembrar qual é o grande ensinamento de hoje. O tamanho do nosso sócio oculto, que é o governo. Gostou do vídeo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui que eu mesmo vou responder.